Mas eu queria discutir um outro aspecto com vocês. Eu quero chegar no 42 depois, porque como a gente começou com isso, eu acho que o povo vai ficar nervoso. Mas se a gente posso não fazer falar. essa daqui antes? Pode, vai. Que é a noção de tempo. Aí sim. Porque a gente vivendo aqui na Terra, a gente tem uma noção de tempo que ela serve aos nossos objetivos. Igual certos modelos, por exemplo. Lá atrás, o pessoal não precisava discutir se a Terra era plana ou redonda, porque durante boa parte da história ocidental, a navegação era no Mediterrâneo. Então não fazia diferença. A partir do momento que você tem viagens que atravessam oceanos, isso faz diferença. O tempo também. A gente mede tempo por espaço. O que é um dia? Você pode falar que são 24 horas, mas na verdade é uma volta da Terra em torno de si. O que é um ano? Ela dando uma volta em torno do Sol. A gente está medindo o tempo através de espaço. Mas e quando a gente vai para esse aspecto mais amplo, entra em relatividade, o que seria o tempo? Cara, aliás, é um belo dia hoje para discutir o tempo, porque hoje é o Leap Day, né? Que os americanos chamam. Nossa, é verdade. 29 de fevereiro. É ano bissexto. Hoje é o dia que só acontece a cada 4 anos. Por quê? Isso foi pensado, Tá aí, ó. viu, gente? Tá vendo só? Dá um aumento pra produção, dá um aumento pra produção. Esse podcast. Tudo é planejado, gente. É o dia, hoje é o Leap Leap Day. Pra quem não conhece, em inglês a gente chama de Leap Day. Inclusive, feliz aniversário a cada 4 anos pra quem faz Pra quem tá aniversário fazendo, hoje. exatamente. É um dia especialíssimo aí pra quem nasceu no dia 29 de fevereiro. Cara, mas, o tempo é uma das coisas mais complexas que tem de entender, de explicar. É uma coisa muito abstrata, porque eu falo, né, que você fala assim, me dá dois copos d'água, você me dá 2 segundos. O que é 2 segundos, cara? Entendeu? Isso não existe. É um negócio muito abstrato. Até o lance lá que a gente tava falando de representar o tal do espaço-tempo, que o pessoal usa essa analogia do elástico, e aí você vai na simulação, cara, é muito complexo, é muito abstrato, e a gente tem o nosso tempo baseado em convenções, né? Então, por exemplo, esse calendário que a gente usa do jeito que ele é, cara, esse calendário aqui é de agora há pouco tempo atrás, aí do Papa lá, né, do Gregório. É o calendário gregoriano. Por que ele foi feito desse jeito? Porque tinha os imperadores ali, que um queria ter um mês, que é o Júlio César. Aí o outro também falou, cara, você criou um mês pro outro, você não vai criar um pra mim? Cria um pra mim aí também. Meteu um mês que não faz sentido nenhum. Foi o Augusto. Agosto, exatamente. Então fica esse negócio, por que tem 30, 31? Cara, os caras eles sentaram ali, foram tentando resolver alguns problemas pra chegar nisso. E é isso que a gente usa pra reger a nossa vida, né? Isso é um negócio... Ninguém era dono de fevereiro, né? Porque ficou tão pequenininho. Então, aí fevereiro ficou ali. E aí, o que aconteceu com fevereiro? Criaram esse dia que nós estamos vivendo hoje. Porque se você vê astronomicamente, que aí você vê pelo movimento das estrelas, pelo movimento do Sol e tal, uma coisa não bate na outra. Tanto o calendário está errado, que a cada 4 anos tiveram que colocar um dia para corrigir esse negócio. Então... Cara, eu acho o tempo uma das coisas mais complexas e mais abstratas que a gente tem para lidar. O que você acha, Fih? E essa correção, se eu não me engano, ela não é exata, né? Se eu não me engano, em muito tempo, a gente vai precisar de mais um dia. Mas ele continua atrasando. Ele continua... Porque antes do Gregoriano, você tinha o Juliano, que foi criado na época do Júlio César como ditador de Roma. E aí o mês de julho é em homenagem ao César. Aí depois, César foi o último governante republicano, digamos assim, veio um triunvirato, guerra civil, veio o Império Romano, com o sobrinho neto dele, Otávio Augusto, assumindo e falando, se César tem um mês... Eu também quero. Eu quero um outro depois do de César, mas Maior. Igual em grandeza. Por isso que é 31, 30, mas julho e agosto tem 31 ambos. É porque o Otaviano falou, eu não sou menor que César, sou o primeiro imperador romano. Mas aí o Gregoriano veio para corrigir um pouco o atraso do Juliano, só que ele continua atrasando. O melhor é o Bruno fazendo um jeitinho de descobrir, né? É assim que a gente aprende. Pra quem tá só ouvindo, o Bruno tá fazendo Eu até hoje não sei, então... O que eu acho legal do tempo é que ele tem tanto a interpretação, eu acho, mais filosófica, quanto a interpretação mais física. Na física, inclusive, existem vários ramos, por exemplo, várias contas que a gente faz que não envolvem em nenhum momento o tempo, mas que elas indicam mudança de estado de coisas acontecendo, por exemplo. Tinha até algumas em termodinâmica, de mudança de sistemas e tudo mais, mas que não envolvia tempo. Na verdade, a explicação de tempo física ela é termodinâmica. Exato. Né? Vai lá. A gente pode usar a termodinâmica para meio que inferir qual que é a direção que o tempo deveria passar, que é a direção em que a entropia aumenta. Só que ainda assim, o nome disso é seta do tempo. Só que ainda assim, isso não dá pra gente uma definição muito boa de o que é um segundo. Porque
Eu até vou talvez ousar dizer isso agora aqui, mas não é como se segundo fosse uma unidade fundamental da natureza, como por exemplo a constante de Planck talvez seja. Então, sabe, eu acho que tem essa... O tempo é uma coisa mais humana do que... Mas talvez, abstrata ainda. é. A explicação para o pessoal entender esse lance de aumentar a entropia é aquele negócio. Eu pego essa caneca, jogo no chão e ela quebra. Eu não tenho como voltar ela a virar caneca. Então o tempo está passando, né? A bagunça das coisas vai aumentando. Então, fisicamente, o pessoal explica o tempo com base na termodinâmica. Mas que também é abstrato pra caramba. Inclusive, isso era uma... Eu lembro que no começo do podcast, tu fez uma pergunta que era: o universo não poderia ser mais velho? Não daria para responder, daí a dúvida. E uma boa analogia para pensar nisso é pensar em duas fotos. Se eu te desse uma foto de um balão vazio e depois um balão cheio, e te perguntasse qual que veio primeiro e qual que veio depois, a gente consegue... Assim, tudo bem, ele pode ter começado cheio e depois esvaziado, seria uma resposta aceitável, talvez, na realidade. Mas... ele provavelmente começou cheio, ele começou vazio e depois foi enchendo. Da mesma forma, o universo, a gente consegue usar, por exemplo, o telescópio Hubble até então, ou James Webb hoje em dia, para traçar toda essa história para trás, fazer todas as observações que a gente precisa e meio que quase todas elas concordam com uma história de universo que indica que ele tem 13,7 bilhões de anos de idade. Por isso que ele ser mais velho não ajudaria, atrapalharia. Porque hoje existem mais dados concordando com a idade do universo de 13,7 bilhões de anos do que discordando disso. E só para o pessoal entender, não foi sempre assim, não. O universo já teve 20 bilhões de anos, já teve 8 bilhões de anos. Já teve 5 mil anos. 6 mil, muita gente que acha que tem ainda. E 13,7 que é... 13, tá. 13,7 que é o que os dados indicam aí, né? A maior quantidade de dados que a gente tem indica que seria esse 13,7 aí, esse número aí. Mas aqui a gente falou de viagem no tempo aqui, por exemplo, e as pessoas não se dão conta disso, mas a gente faz viagens para o futuro o tempo todo. A gente está aqui hoje e amanhã estaremos aqui também, né? Em outro ponto, mas a gente está viajando. Se eu escrevo numa folha de papel e essa folha por algum motivo dura 1000 anos, essa aqui viajou 1000 anos no tempo. A grande questão é viajar para o passado. Mas o que é interessante no tempo é que ele não é absoluto, porque se você pega, até no Interestelar, filmaço, né, Boludinha? O Interestelar Quem sou eu pra dizer tem aquela o contrário? cena muito interessante quando eles estão num planeta muito próximo de um buraco negro e eles passam, cara, quase nada de tempo naquele planeta, e quando eles voltam e encontram um cara que se manteve em órbita... Tá velho, quando encontra o negão lá em cima, o negão tá com barba até branca. Então, como é que o tempo ele pode ficar relativo para as pessoas entenderem, né? Como é que funciona essa questão da relatividade do tempo? Mas aí a gente tem que ver que são sistemas diferentes. Isso aí é até importante a gente falar, porque nós vivemos num sistema... A relatividade aqui pra gente, não acontece nada. Nós vivemos num sistema newtoniano. Quando você chega num ponto, que aí no caso vamos pegar o Interestelar, ou até mesmo aqui do Sistema Solar, a gente tem uma situação dessa, que é Mercúrio com o Sol, entendeu? Mercúrio está tão perto do Sol que ele sofre efeitos relativísticos ali. Mas vamos pegar o caso do Interestelar. Buraco negro. O planeta de Miller lá que eles pousam, que é o planeta que tem água e tudo, aquele planeta ali não são as leis de Newton, que ali Newton acabou. Ali começa a valer a relatividade. Porque aquele planeta ele está numa velocidade que é um X% da velocidade da luz. Então chega um determinado ponto que a física newtoniana que rege aqui o nosso... ela não vale mais. Aí você entra na física relativística. E aí quando você entra no sistema relativístico, aí as coisas mudam. E aí o tempo começa a ter esse efeito aí, que aparece no filme lá e aparece em qualquer sistema. Mercúrio, por exemplo, uma história muito legal de Mercúrio é o seguinte... Começaram a observar Mercúrio e tentaram prever onde que ele ia estar. E não conseguiam acertar. Por quê? Pensavam que Mercúrio tinha um outro planeta entre o Sol e Mercúrio, que chamava Vulcano. Esse Vulcano existiu por um bom tempo. Até que um dia alguém falou assim, depois do Einstein, cara, pega aí a equação da relatividade, vamos aplicar ali em Mercúrio para ver o que acontece. E pá, mataram a charada. Mercúrio está tão perto do Sol que ele sofre efeitos relativísticos. Então, se você aplica as equações de Newton para prever a posição de Mercúrio, você erra. Se você aplica as equações de Einstein para prever, você acerta. Então, essa é uma das coisas. Satélites orbitando a Terra.
eles têm que ter uma correção, porque o sistema Terra-satélite, o satélite sofre efeitos relativísticos. Então você tem que ir corrigindo aquele relógio dele o tempo todo, tanto que é uma das grandes provas da relatividade, né, se ela existe, se ela funciona ou não, são os satélites. O atraso que vai dando no relógio dele que você tem que ficar ali corrigindo. E aí tem várias coisas também. Então o lance do tempo ser relativo ou não depende do que sistema que você está. Esse que é a questão. A própria passagem do tempo, a nossa noção humana de passagem do tempo, ela também parece variar de indivíduo para indivíduo. Vocês provavelmente não experienciam segundos como uma coisa constante ao longo do dia de vocês. Provavelmente, agora, que eu espero que vocês estejam se divertindo um monte, talvez está passando muito rápido. Só que pode ser que se vocês estiverem fazendo uma coisa muito entediante, tipo ver Interestelar para algumas pessoas, talvez passe muito devagar, entendeu? Então, até isso influencia, eu acho que talvez seja um pouco mais uma interpretação mais filosófica do tempo, talvez. O famoso vontade de ir no banheiro. Quando você está com muita vontade, o tempo passa mais devagar. Exatamente. Isso funciona para várias situações do nosso dia, em que, de certa forma, parece que a nossa condição, nosso estado mental influencia um pouco na nossa percepção de passagem do tempo. Por exemplo, aquela sensação de quando a gente olha para um ponteiro do relógio, de parecer que a primeira mexida do ponteiro clique, parece que dura muito mais do que todas as outras subsequentes. Tem explicações para isso, então isso é interessante. Mas em termos objetivos, por exemplo, até pegando um exemplo hiper simples, daqueles de gráficos que colocam tempo para cá e deslocamento no espaço para cá. Você faz um deslocamento no espaço, o tempo vai passando sempre numa direção, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Se dá para voltar no tempo. A seta do tempo. Mas ele vai indo em direção a uma seta. O tempo vai aumentando, seu deslocamento no espaço também está para esse lado, então você tem um vetor. Se você se desloca muito rápido no espaço, esse vetor do tempo ele quase não pesa, então o tempo vai passar mais devagar. Se a gente se movesse mais rápido, na velocidade da luz, por exemplo... Ou perto da velocidade da luz, que aí entra na parte relativística do negócio. Então o tempo passaria mais devagar. Exatamente. Para um referencial... Para o referencial. Dependendo do referencial, né? Então, para quem tá lá, tá passando igual. Quem tá se movendo naquela velocidade. Exatamente, é isso aí. O problema é a mudança de lugar que você tá, no final das contas. E o mais legal é que nisso aí tem um experimento que foi feito. A NASA fez um experimento desse com 2 astronautas. O Mark Kelly e o Scott Kelly, que são irmãos gêmeos. São irmãos gêmeos, O Scott Kelly passou 1 ano no espaço, 340 dias, né? Vamos aproximar para 1 ano. Viajando, né? Então ele tava viajando a 27 mil quilômetros por hora, porque ele estava dentro da estação espacial. Ele estava mais rápido. E o irmão dele aqui na Terra. Sim. Ele estava mais rápido. Trouxeram os dois e foram fazer medidas. Aí, logicamente, o tempo que ele ficou foi muito pouco, mas quando fazem medidas muito precisas, viram que o envelhecimento dele foi um pouquinho menor do que o do irmão que ficou aqui na Terra.